Oi, pessoal da disciplina de tópicos especiais em econometria de 2022, né? Então, vamos recapitular. Então, a gente fez nosso encontro síncrono, segui a tabelinha aqui, né, do plano de ensino. A gente fez nosso encontro síncrono, aí depois eu gravei algumas aulas assíncronas, né? Botei aqui uns códigozinhos, tá? Para motivar que vocês fossem atrás de fazer algumas tabulações, em especial eu usei como referência a PNAD Covid. E aí nos vídeos também eu fui conversando aqui com vocês para que vocês pensassem em tópicos, né? Para eu falar mais alguma coisa e gravar nesse período aqui até o dia 20 do 2. Porque no dia 22 do 2, próxima segunda-feira, a gente vai fazer outro encontro síncrono, onde a gente vai discutir o que cada um de vocês vai fazer de trabalho, né? Ainda lembrando que a gente conversou nessa parte, vocês têm que fechar os grupos, grupos de até 5 colegas, escolher um tema, escolher uma PNAD. Se você quiser trabalhar com outra base de microdados, tudo bem, só me avisa o que você está pensando em fazer. E aí vou trabalhar com vocês, vou ir conversando com vocês para fazer as tabulações. Então a primeira parte do curso é simplesmente tabulações, estatísticas descritivas. E aí então vocês vão fazer os seminários nos dias 8, 10 e 15, esses seminários síncronos, né? Falando da tabulação, falando da estatística descritiva, falando do tema de vocês. E a segunda parte do curso, então, eu entro nas técnicas de econometria, né? Muito bem. Aí então eu recebi algumas, uh, algumas propostas assim, de coisas para temas para se falar. Um ou outro já respondi por e-mail e uns outros eu vou aproveitar aqui para fazer a gravação, tá? Então, deixa eu ver aqui coisas que eu já separei. Onde é que tá? Aqui. Ó. Vou começar pelo Vitor. Vou começar pelo Vitor aqui, fazer esse primeiro vídeo com o que ele comentou. Então, no primeiro exercício, ele falou: seria interessante se desse para fazer uma relação entre a fluência de línguas estrangeiras e a empregabilidade, né? É, eu dei uma procurada aqui, eu não achei nenhuma pergunta que tenha sido feita diretamente sobre fluência em língua estrangeira nas PNADs ali. Talvez até tenha e alguma coisa tenha me passado batido, né? Mas se você achar onde tem essa pergunta, dá para fazer o exercício tranquilo. E aí eu vou focar mais no segundo ponto que você levantou, que é a relação Covid com salários. Porque se tu conseguir a pergunta das línguas estrangeiras com a empregabilidade, dá para fazer o mesmo tipo de exercício, só trocar os personagens, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aproveitar nessa sequência dos vídeos, tem o código aqui, e a gente tabulou, ficou essa base aqui, data SC, a gente tabulou então todas as PNADs Covid feitas lá entre maio e novembro, todas as que estão no estado de Santa Catarina. Então, vamos fazer o exercício aqui que o Vitor está propondo, de estudar uma relação de Covid com salários. Tá? Então, eu esbocei aqui um códigozinho rápido, e já vou passar para vocês. Então, a primeira coisa, eu vou carregar a base de dados, né? Então, deixa eu trazer aqui, deixa eu dar um CLS clear. Pronto, então aqui, eu tô com o meu stat aqui todo vazio, né? E aqui só está o histórico do exercício que eu tinha começado. Então, essa base de dados da TSC a gente já tem, vocês já têm, ou vocês tabulam ela como exercício, né? Seguindo o código daqui do Moodle, tá? E eu já vou carregar ela que está salvo aqui no meu computador. Vou carregar ela aqui, tá?
tá aqui. Então ela já carregou a base. E para ler aqui as variáveis, a gente vai precisar do dicionário. Então vamos pegar um dicionário aqui, vou lá em tópicos, data, a base estava salva aqui já, e vou pegar um dicionário, pode ser um dicionário muito pouca coisa, vou pegar o de novembro aqui. Pegar o dicionário de novembro. Então vamos lá. No dicionário de novembro, lembrando da pergunta do Vitor em relação ao Covid. Então vamos o que eu fiz? Eu pesquisei aqui o que tinha de Covid ou coronavírus. Então localizar aqui. Corona. Tá aqui, ó. E aí tem a pergunta, né? Aqui tem a pergunta. A B008, ela diz assim, ó, o senhor fez algum teste para saber se estava infectado pelo coronavírus? Sim, não, ignorado. Aí depois pergunta qual foi o teste. Foi o do nariz, o do furo do dedo ou de coleta de sangue, né? Tem os 3 tipos de testes aqui, pergunta. E a pergunta subsequente de cada um deles é qual foi o resultado. Positivo, negativo, inconclusivo, ainda não recebeu o resultado, ignorado, não aplicável, né? Então, o que eu fiz? Então, a primeira coisa que eu fiz foi dar um tab para a variável B008, que é se o sujeito fez ou não fez o exame. Então vamos lá, vamos dar um tab B008 e colocar o mzinho no final para saber se tem variável missing, né? Então aqui, ó, então 1 é a então a gente lembrando, de novembro de maio a novembro, a gente tem 162.981 questionários aplicados em domicílios repetidos, né? E aí então tem um emaranhado de gente aqui que diz respeito a essas respostas. Dentro da casa, o pai, a mãe, as crianças, a avó, que seja lá quem é que está morando lá, né? Então, 10.146 pessoas responderam que sim, tinham feito o exame. 107 responderam que não. 426 disseram que não sabiam se tinha feito ou não, tá? E 45.074 respostas foram perdidas ou não foram executadas, é missing, tá? Então, o que você sabe? Você sabe que foi testada, você pode fazer uma continha aqui, ó, DISP, das pessoas que você tem resposta, é 10.146 dividido por, vou fazer uma conta mais conservadora, 10.146 mais 107, 335 mais 426. Não vou botar os missings na conta, porque esse aqui não sequer perguntou para a pessoa, né, o recenseador lá do IBGE. Então, para a gente ter uma ideia de percentual de testagem na base de dados. Então, dá 0,0865. Então, dá para dizer que é alguma coisa tipo 8 a 6% das pessoas testaram, fizeram teste, né? Então, vamos lá. O que eu fiz? Então, na sequência do dicionário, está perguntando o resultado. Então, por exemplo, vamos ver quantas pessoas fizeram o teste do nariz, que é o B009. Né? Então, é o B009. Então, ó, não é o B009, 009A. É o B0009A. Está aqui, ó. Então, então, de quem fez o teste, dos 10.146 aqui que fizeram o teste, 4.000 fizeram o teste do nariz e 6.000 fizeram outro tipo de teste, né? Então, é uma frequência alta aqui, né? Tipo,
Grosseiramente dá para ver aqui que deu uns 40% do pessoal que fez o teste do nariz. E se fez o teste do nariz, é o B, ó. Então, 1080, vamos pegar o dicionário, deu positivo. Então, vamos lá. De quem fez o teste, então mais ou menos uma em cada 4 pessoas que fizeram o teste do nariz, deu positivo, segundo esse levantamento aqui. Só que aí depois tem o teste, tem os outros testes também, que é o teste do dedo e do exame de sangue. Então vamos ver quem testou positivo. A gente vai fazer assim, ó. Vamos gerar uma variável COVID igual a 0. Vamos gerar uma dummy, tá? E a gente vai então dar um replace, vai marcar ela como 1, se, aí tem o if aqui, se a B009 é igual a 1, a B009 é igual a 1, que é o resultado positivo para o teste do sangue, a barra, essa barrazinha em pé, que é essa barra do teclado, sempre o pessoal confunde, é essa que fica aqui no cantinho, essa é o comando no Stata para ou, né? Ou a B009D deu positivo, que é o de coleta do dedo, de sangue no dedo, e de coleta de sangue na veia é a F, né? Então vamos lá. Então a gente vai dar pode dar o play direto ali, mas só para mostrar na tela, eu vou dar Ctrl+C, Ctrl+V e colocar na barra de comando. Então vai gerar uma variável COVID igual a 0 e você vai substituir a marcação 1 para uma dummy. Se deu positivo no exame da B009B, ou no outro exame, ou no outro exame. Pronto. Então agora você vai dar um tab COVID aqui. Então na realidade dá para fazer melhor aqui, né? Dá para fazer melhor porque a gente sabe que tem um monte de variável aqui que está perdida, que é a B008, que você não sabe se a pessoa fez o exame ou não. Então, na realidade, para ser mais interessante, você pode dar um replace COVID igual a missing, você não sabe, né? Se a B008 também é missing. Lembrando que quando vai do lado de cá do if, tem que colocar os dois iguaizinhos. Então, o que acontece? A B008, o senhor fez um teste, lá pelas tantas está ignorado, o recenseador não fez a pergunta. Então, você não sabe se a pessoa fez o teste, porque isso aqui não foi perguntado para ela. Então, pode dar um replace aqui de novo. Então, você dá um tab, COVID, missing, um Mzinho. Pronto. Agora você tem um número mais razoável, porque 45 mil você simplesmente não sabe o que aconteceu, né? Mas então, quanto de COVID, quanto de percepção de COVID tem, quanto de diagnóstico de COVID, né, tem na base de dados que você consegue ver. Então vai ser o DISP o 2194 dividido pelo 115.713. Então dá 1,8, 1,9%, tá, de contaminação. Aí outra coisa que eu pensei, que pode ser legal, só colocar o Mzinho ali que a gente já botou, né? Que vamos fazer a marcação das semanas, exatamente como a gente já fez no exercício passado, e vamos tabular as semanas, aqui, as semanas, marcar a semana, mês, e fazer a marcação de tempo que a gente fez no exercício passado, e ver como evolui o diagnóstico de COVID entre as semanas. Então dá um playzinho aqui, ó. E aí então o que acontece? Olha só, onde estão os mísseis?
Os missings, isso aqui já é outra informação que a gente acaba de descobrir. Os missings, né, missings, né, eles estão, missing é assim que escreve, tá? Eles estão nas primeiras semanas, então até a oitava semana até a oitava semana de entrevistas, tá vendo? Você não estava perguntando se a pessoa tinha feito ou não o exame. Depois você pergunta se fez o exame, cada um daqueles 3 tipos de exame você está perguntando, e se deu positivo. Então a marcação 1 aqui é se o cara foi diagnosticado com Covid naquela semana. Então, tá vendo? Na nona semana, você está vendo que o número está mais ou menos sempre de 5.600, 5.700 questionários sendo aplicados. Você está perguntando para as pessoas, né? Perguntando para 5.700 pessoas. Então, na nona semana teve 28 pessoas detectadas como positivo naquela semana, e aí vai crescendo. 66, 86, 87, 100, até bater o pico em novembro. Eu não lembro qual é a curva de contágio. Curva, contágio, Covid, Santa Catarina. Vamos ver se notícias, coronavírus, mapa da evolução do vírus. Vamos ver se abre aqui, ó. Aqui, ó, novembro aqui, ó. Tá aqui, ó. Então lá em novembro foi o pico, né? Foi o pico de contágio, 6.000 novos casos. Então 6.188 casos, depois ele começa a cair. Então é o equivalente que a gente está fazendo aqui, ó, só que só para os números que estão no questionário. Então isso aqui a gente está fazendo por semana, essa tabela é equivalente a esse gráfico aqui do número de casos. Aqui está diário, né, e total identificado no estado. No nosso caso aqui é por semana, e casos identificados nos questionários, tá? Naquelas amostras que a gente está levantando. Muito bem. Que é a C007? A C007 é o tipo de trabalhador. Tipo de trabalhador 007C, ela é mais aberta. C007, você está perguntando, tá, se você trabalha, o que você faz? É empregado doméstico, faxina, auxiliar de escritório, operador de telemarketing, comerciante, vendedor de domicílio, vendedor, agricultor, sei lá, médico, enfermeiro, técnico em enfermagem, policial. Então, vamos dar um tab aqui, ó. Quem é identificado com Covid, quem é identificado com Covid contra a atividade que a pessoa exerce, atividade profissional. Tá? Vamos ver aqui, vamos copiar isso daqui e vamos levar para cá. Ó, então aqui não tenho. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu levar isso aqui para Excel para ficar mais rápido de ver. Vamos ver quem é a atividade na qual se teve mais casos identificados, tá? Então você pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, pode usar ali, né? E pode também usar aqui, copiar aqui, vou colar só os valores, tá? Só lembrando como é que é a planilha. Aqui é não aplicável, né? Então esse cara aqui é o não aplicável. Então vou deletar essas duas colunas, porque aqui não teve Covid, Covid, 0, Covid, teve Covid. Aqui era não aplicável, aqui é total de casos. Então, qual é o percentual de contaminação por atividade? Vamos fazer esse exercício aqui. Então, percentual de contaminação por atividade. Então, você teve isso daqui dividido por isso mais isso daqui em percentual. Então, o que está dizendo? Do que a gente observou, dentre 1.756 mais 32 pessoas que responderam à pergunta se tinha feito o exame do nariz, do dedo ou da veia, né? E
se declarou como empregado doméstico, diarista, e deu resultado positivo, 1,79%. Tá? Então aqui a gente vai ver, ó, motoboy, 6,66%. Não aplicável aqui, você tira. Ó. Policial, bom, só na inspeção visual aqui, ó, quem mais deu positivo foi policial. Depois artista e religioso, padre, pastor, olha só, 10%. Profissional de saúde de nível médio, 7% das pessoas que estão nessa atividade fizeram o exame, deu positivo. Motoboy. Então você pode fazer uma análise aqui de quanto você observou contaminação pelo novo coronavírus por atividade de trabalho. Né? Esse é um tipo de análise que você pode fazer. Em especial ali aqui o Vitor comentou que é fazer o exercício relacionado com salários. Tá? Então, igual a gente já fez o exercício também os códigos já estão prontos aqui, ó, vamos fazer a conta do salário hora da pessoa, né? Levando em consideração o quanto que a pessoa já trabalha. Então, isso aqui a gente já fez a conta. W é o salário por hora, que é a variável C01012, vezes 4,3, que é mais ou menos o quanto de semanas tem num mês, vezes a C008, que é o quanto que a pessoa declara que trabalha em horas por semana. Então, simplesmente a gente vai gerar o salário por hora dela, tá? E aí, então, você pode usar, dentro das caixinhas de estatística, você pode usar aqui, ó, algumas tabelas flexíveis aqui. Então, o que eu botei aqui? Ó? Então, eu pensei em botar na linha a atividade da pessoa, que é a C007. Se a pessoa é motoboy ou coisa parecida. Na coluna, você coloca então Covid, não Covid, né? E as estatísticas aqui para você preencher, você vai colocar a média do salário por hora, tá? E vou botar também o desvio padrão da média do salário por hora, né? Porque lembrando lá das aulas de estatísticas, se você pega a média e desconta um desvio padrão, um erro padrão da média para baixo e um erro padrão da média para cima, você tem um intervalo de confiança. Lembrando que é o erro padrão da média, não é o desvio padrão. Lembrando que são coisas diferentes, né? É o erro padrão da média. Então, por isso que eu vou fazer esses dois. Aí, pedir a tabela. Aí a tabela sai aqui. Esse código que eu copiei aqui no do file é exatamente aquele código ali. Então, o que você tem aqui? Então, vamos pegar a primeira atividade aqui, a atividade 1. Tá? Na atividade 1, que é empregado doméstico, avalia só para empregado doméstico. Né? Opa, tem que copiar em forma de tabela. Copiar em forma de tabela. Ó. Então, aqui ó, é 0. 0 é quem não teve Covid, 1 é quem teve Covid. Tá? Então, qual é o intervalo de confiança de 95% de confiança? A média é de R$ 10,32 por hora trabalhado para quem se declarou nessa atividade, empregado doméstico, diarista, alguma coisa assim. E o intervalo de confiança, então, é os 10,32 menos os 26, o limite inferior do intervalo, e o limite superior do intervalo é 10 mais os 56. Né? E para quem se declarou como que teve Covid, o intervalo de 95% de confiança é de o limite inferior 9,79
reais por hora e o limite superior é 11,71. Como há sobreposição dos intervalos de confiança, né? O limite inferior do intervalo de confiança de quem teve Covid, ele está contido no intervalo de confiança da média de quem se declarou como não teve Covid nessa categoria de empregado doméstico, diarista, cozinheiro em domicílios particulares. Ou seja, estatisticamente não tem diferença de salário médio entre quem teve e quem não teve Covid aqui, porque os intervalos de confiança eles são sobrepostos. Aí você pode fazer esse exercício aqui para todas as atividades, ou você pode fazer uma análise de regressão, semelhante que a gente fez antes, baseado lá na equação de Mincer, né? Mincer Equation, que é a maneira clássica de fazer esse tipo de análise, né? Você fazer uma regressão do logaritmo natural do salário contra algumas características, em particular escolaridade, etc. e tal. Mas a gente pode fazer uma versão mais simples dela, primeiro gerando a variável logaritmo natural do salário, vou chamar ela de LNW, que vai ser a função LN do salário. E vou rodar ln de W contra Covid e as categorias de emprego aqui. Se é professor, se é motorista, se é motoboy. Então, no Stata, você vai criar dummies de intercepto para essas categorias. E a maneira de fazer isso, como é uma técnica recorrente para se fazer, para se criar isso, então já tem um elemento prontinho que é o i ponto. Então, a variável C007C é a variável das categorias de profissão. Para criar dummies de intercepto, basta colocar um i pontinho na frente. E o reg é o comando para fazer a regressão linear. Né? Você vai rodar aqui. É porque eu não gerei a variável. Vamos gerar a variável aqui. Pronto, agora eu gerei a variável ln de w. Pronto, aqui. Então aqui, ó, as dummies de intercept estão dando as diferenças de salário em termos de logaritmo do salário por hora para cada uma das categorias em relação à categoria de base, que é empregado doméstico, porque ele tirou a categoria 1 da regressão. Então, você está vendo que vai ter todas as regressões. Então, você vai ver, por exemplo, ó, o ponto 3628. Qual é a interpretação dele? A interpretação dele é que... Vamos pegar um outro aqui, que é um que seja mais médico. É a 26. Então, a 26, ó. A 26, o que está dando? O que é o 1.09? Está dizendo que, na média, quem está na categoria 26, que é médico, não sei o que, ele vai ganhar em logaritmo do salário por hora 1.09 a mais do que quem está na categoria empregado doméstico lá. E é estatisticamente significante, bem estatisticamente significante. O que faz todo sentido, é o maior valor aqui, ó. Não, a maior diferença de média do 30. Quem é o 30? Policial civil. Olha só. Muito bem. E aí depois tem o diferencial médio para Covid, que deu estatisticamente significante e positivo. O que está indicando isso daqui? Está indicando que pessoas que testaram positivo para Covid, controlando pela profissão delas, em média, ganham 8,4% a mais do que pessoas que não se contaminaram. Então está mostrando que nessa amostra, nesse recorte, há uma tendência de que as pessoas com maiores salários é que estejam se contaminando, tá? Nesse recorte. E aí fecha um esboço de exercício aqui, já está dando mais de meia hora, um esboço de exercício lá conforme a proposta do Vitor. E a mesma coisa podia ser feito para língua estrangeira, sendo que aqui, por exemplo, podia ser uma dummy aqui se a pessoa tem fluência ou não
em uma língua estrangeira. E aqui uma série de outros controles, é, tipo nível de escolaridade, se tem gênero, coisas parecidas, tá? Só tem que ver se tem essa pergunta, tá? Então vou encerrar esse vídeo aqui por aqui e depois eu vou falar mais uns aqui que eu separei foi do Vicente, que fez algumas perguntas, e do Bruno, que fez algumas outras perguntas aqui. Deixa eu encerrar esse aqui primeiro, tá bom?